aí, porque essa palestra é importante. Da última vez, a sua palestra foi assistida por quase 11 mil pessoas, pelo menos de views que nós tivemos. Durante o horário, cara, porque durante o horário, né? Tá ouvindo bem, Rafa? Tá tranquilo? Durante o horário, Rafa, os colaboradores não podem sair do expediente, nem todos, né? Para assistir a palestra. Então, a gente depois tem o hábito de mandar, tanto por e-mail como pelo Instagram do gerente de RH das empresas. E aí, cara, não sei para quantas pessoas, uma vai compartilhando com a outra e é sucesso total. Deixa eu falar rapidamente, pessoal. Obrigado por quem conseguiu estar aqui. Eu comecei a gravar essa palestra agora. Se você não está assistindo ao vivo e está assistindo gravado, poxa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A Agrega tem, né, como valor levar conhecimento que agregue a saúde do indivíduo, o bem-estar do indivíduo. E dessa vez nós chamamos pela segunda vez o Rafael Rodrigues. Enfim, tenho vários predicados para falar dele aqui. Poxa, um excelente personal trainer, um excelente nutricionista. Um cara que ontem, eu até vi uma postagem, Rafael, gostei pra caramba. Uma postagem, acho que da sua esposa, compartilhando você estudando na madruga. Aí ela cheia de orgulho, falando, nossa, ele estuda pra caramba. E realmente, o Rafael é um cara muito estudioso, muito estudioso. Todos os dias da minha vida. É o quê? Eu estudo todos os dias, todos os dias. Não existe esse dia que eu não estude. Pô, que legal, Rafa. A gente vê quando faz uma consulta com você que a quantidade de conhecimento, poxa, a diversidade de assuntos que você explora. Eu sou, atualmente, depois de muito relutar, assim, paciente, cliente do Rafa, né? Cliente do Rafa, ele também é parceiro de um grande amigo nosso, que é o Dr. Pires, e eles fazem uma dobradinha boa, um é nutrólogo, o outro nutricionista personal. E ele trouxe um assunto muito interessante, só para explicar rapidamente, tá? Nós sempre a Agrega hoje tem atualmente 700 clientes ativos, 44 mil vidas atendidas. E nossos clientes, nós fazemos uma pesquisa. Que assunto vocês gostariam que nós levássemos ao grande público, né? E, curiosamente, assim, os temas estão sendo bem diversificados, né? Nós falamos sobre controle do estresse através da respiração, foi uma palestra maravilhosa. Depois, muito legal. Cara, muito legal. E uma palestra agora, né, por intestino, principalmente. A gente já estava até brincando aqui no almoço, tem um monte de gente assistindo aí. Mas 3 meninas, pelo menos, falaram, cara, não vou perder essa palestra por nada. Eu tenho que entender o que acontece com o meu intestino, que ele é louco. Tem vezes que funciona, tem vezes que não funciona. Tem vezes que eu fico passando mal, tem vezes que eu fico presa. É muito engraçado o papo. E deve ser recorrente isso, né, Rafa? Você que trabalha com tanta gente. Muito comum, principalmente mulheres. Principalmente mulher, ó, já é uma informação nova aí. O que eu vou fazer, Rafa? Eu vou te dar aqui total, deixa só eu dar para você aqui total acesso. O seu nome está como Rafa Rodrigues. Espera aí, Rafa. Eu não lembro, gente. Vou te dar acesso. Ela marcava com a data estranha. Fernanda, Pronto. obrigada. Agora você é o controller aí. A palestra é sua. Se você quiser compartilhar, só lá embaixo, em share screen. Rafa, não sei se você consegue. Vê se você consegue no share screen aí. Tá achando? Estou aqui tentando fazer o compartilhamento. Embaixo deve ter, no lado de chat, geralmente. Tem a opção de compartilhar a tela. É isso. Aí abre o compartilhamento básico, o avançado e o de arquivos. Qual que abre, Joana? O básico?
É o básico. Vê lá. Não foi, né? Não foi. Então tenta o avançado. Ah, de arquivo. Tenta o de arquivo. Deixa eu ver se tem. Se quiser, Rafa. Não conseguiu. Quer que eu passe? É porque eu tenho que levar ele pro Google Drive para poder compartilhar. Não sei. Ó, faz o seguinte. Me manda aí se você quiser pelo WhatsApp, que eu compartilho aqui e eu vou passando para você. O que você acha? Pode ser. Consegue? Só acontece. Ah, tá aqui, já achei. Espera aí. Espera aí, Rafa, que eu vou baixar aqui. Ó. Não vi. Espera aí, pessoal, só um instante. Chegou aqui, espera aí. Rafa, então o que eu vou pedir? Sabe esses 3 pontinhos que tem aí? No meu nome? Tem meu nome e tem 3 pontinhos, não tem? Agora não começou. Eles estão perdidos. Vai onde está agrega benefícios. Tá no mudo aí, Rafa. Vai no agrega benefícios. Tem 2 para fazer a palestra. Aí tem 3 pontinhos no lado do meu nome, não tem? Coloquei você como anfitrião. Pronto, beleza. Eu vou compartilhar aqui a tela agora. Aí, Rafa, fica à vontade. Tu vai me pedindo, eu vou passando. Ó. É essa aqui, não é? Tu tá sem microfone, Rafa. Tá no mute. Exatamente. Vamos embora? Vamos nessa, Rafa. Você vai pedindo para eu passar, eu vou passando. Fica tranquilo, valeu? Vamos nessa. Deixa eu ver se com o AirPods fica melhor o som. Tá bom assim, cara. Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Então, perfeito. Vamos lá, pessoal. A gente vai falar de um componente, né? Que é o... Tá no mudo de novo. Só, meu, tu tá assistindo, mano? Assiste aí pra ver se tá. Tá no mudo? Agora voltou, é a internet. Na verdade, eu fui ligar o fone. Desculpa. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai falar. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Mais uma vez aqui, né? Nós estamos tentando levar um pouquinho de conteúdo de qualidade para vocês. E eu espero que vocês tenham um entendimento do que é a promoção de saúde, né? Daqui para frente. Eu só tem uma coisinha errada aí no meu conselho. No segundo que um conselho é CREF. Está escrito CRE, mas tudo bem. Pessoal, a saúde começa pela boca, né? Por isso que é tão importante a gente falar do trato gastrointestinal. Se nós não cuidarmos daquilo que a gente come, a nossa saúde não desenvolve de uma maneira efetiva, né? Isso minha avó já dizia, né? A saúde começa pela boca, então coma direito. Então hoje a gente vai falar sobre o poder que o intestino tem na saúde e no bem-estar. Só que não tem como eu chegar até o intestino se eu não explicar como é que funciona o trato digestório, porque não é um componente único, né? Ele é um componente de multi-órgãos. Tudo bem até aqui? Então, eu quero que vocês entendam a seguinte coisa. Só um minuto. Desculpa, eu tenho uma cachorra tentada aqui, pedindo atenção.
E eu quero que vocês entendam um seguinte detalhe. Como que é dividido o trato digestório? Ele é trato digestório superior e inferior. E como que subdivide esses tratos digestórios? O superior começa pela boca, que é onde vocês têm a mastigação, a ação de algumas enzimas. Aí tem o canal de deglutição, que é a faringe. O esôfago, que é um canal de transição do alimento para o estômago, e o estômago. Até aí, o nosso sistema digestório tem uma participação, e do estômago para frente, ele tem um outro funcionamento. Pode passar, Rafa. E como que funciona a boca? Na figura anterior, né? Pode voltar um pouquinho. Na figura anterior, tem aí bem exemplificado como é que funciona o sistema digestório, né? A boca, que é fundamental para a mastigação, né? Você mastiga, você produz ptialina, que são amilases salivares, que é produzido por uma glândula salivar, que serve para já degradar o amido, para facilitar a digestão e a absorção desse componente. A faringe é apenas um canal que serve tanto para a cavidade respiratória quanto para a cavidade oral. Então, é um canal de transição, de deglutição. Só um minuto. Pluga o seu. Desculpa, foi tirar os cachorros aqui do meu escritório. Tranquilo, home office Cachorro. Está todo mundo acostumado, Rafa. Eu não posso começar que eles ficam agitados, sempre assim, né? Então, nessa fase da digestão, a gente tem contração dos músculos dessa região, que são contrações involuntárias, aí tem a transição do alimento até o estômago. Chegou no estômago, né? Começa uma orquestra, né? Pode passar. Dentro do estômago, né? A gente tem ação de ácido clorídrico, tem ação de fator intrínseco, de pepsina, e é isso que eu vou explicar para vocês como é que funciona. O estômago ele é um órgão digestório, né? Ele serve para ajudar a formar o bolo alimentar. E esse bolo alimentar vira o quimo, né? Tem aquela expressão que a gente fala assim, vou fazer 1 quilo. Na verdade, a expressão devia ser, vou fazer 1 quimo, para depois fazer 1 quilo, e eu vou explicar isso para vocês, vocês vão entender o porquê, né? Dentro do estômago existe uma camada, né, que protege as células do estômago, porque o meio ali ele é muito ácido. Sendo muito ácido, isso ia degradar as células dessa camada interna do estômago. Por isso que existe um muco ali dentro, né, que protege essas células do suco gástrico, do ácido clorídrico, né? E ali entra o fator quebra de alimento. Vocês trituram os alimentos são quebrados para facilitar a absorção, porque aumenta a superfície de contato desse alimento. E se você engole inteiro sem mastigar, a mulher, por exemplo, tem uma boca menor, tem a língua menor, né? Então ela precisa mastigar bem para a digestão dela ser melhor. Por que eu estou falando isso tudo? A gente vai chegar lá na frente e vai entender por que o funcionamento intestinal não está regular, né? Isso tem a ver com como você começa a se alimentar, como funciona o seu trato digestório e também para a qualidade do alimento. Para vocês terem uma ideia, quando nós estamos em jejum, o estômago tem um volume ali de 50 ml. Quando você se alimenta, né, esse estômago pode expandir até 1 litro de volume, podendo chegar a 4 litros. Por exemplo, se você se alimenta bebendo água com gás, ela é gaseificada e o gás é um expansivo. Todas as vezes que você se alimenta com gás, você aumenta a expansão do estômago, logo você vai comer mais. Além disso, você limpa a papila gustativa, facilita o trânsito do alimento até o estômago, empurrando. Então, tem que observar se você está mastigando
e não usando o líquido para empurrar o alimento. Isso lá no final vai fazer uma diferença incrível que vocês vão entender, né? E vai fazer uma diferença também no tipo de saúde que você tem na parte gástrica, né? Por exemplo, se você tem dores gástricas, né? Se você pode passar um pouco rápido. Se você tem doença do refluxo gastroesofágico, que é aquele arroto, toda hora você está soluçando a comida, você tem que prestar atenção em como você já está comendo. Aquela história, mastiga 30 e tantas vezes, isso é uma lenda, né? Mas você tem que mastigar o máximo possível para triturar o alimento e facilitar a deglutição. Dilatasse até 4 litros. E você vai bebendo, aí vai facilitando mais, encher a barriga. Oi. Sem mastigar direito. Desliga o microfone, por favor. Desliguei já, vai lá, Rafa. Então, vocês têm que prestarem atenção no como que vocês estão se alimentando, né? Para não desenvolver algumas doenças do estomacais, né? Que eu relatei para vocês. A dispepsia, doença do refluxo gastroesofágico, gastralgia, que é o retardo do esvaziamento gástrico, a gastroparesia, né? Aliás, a gastroparesia, que é o retardo do esvaziamento gástrico, a gastralgia, que são dores, a hipercloridria, que é o aumento do ácido gástrico, né? Aí você fica com aquela acidose o tempo todo, e a pirose, que é a azia. Então, isso já depende de como você mastiga e engole esse alimento, mas também vai depender da qualidade desse alimento. Né? Essa história da parte do trato digestório, a gente vai passar um pouco mais rápido para vocês entenderem onde é que a saúde e o bem-estar modifica e por que isso influencia. Tem um microfone ligado. Pessoal, por favor, eu pedi para vocês colocarem o microfone no mute, senão não dá para a gente ouvir aqui, por favor, tá? Vai lá, Rafa. Microfone ligado está me desconcentrando muito. Por favor. Vou tentar ficar controlando aqui um por um. Vai lá, Rafa. Beleza, obrigado. Então, essa parte do trato digestório superior tem essa importância significativa em relação à digestão do alimento, né, em relação de como que nós vamos desenvolver a saúde propriamente dita. E no trato gastrointestinal inferior é que a orquestra funciona. É aí que a gente vai entrar com mais afinco. Pode passar, Rafa, pode passar. Né? Como que o trato inferior é dividido? Né? Ele é dividido em 4 partes simples, né? Simples não, a mais complexa que tem no corpo humano, mas para vocês entenderem, o intestino delgado, né? O intestino grosso, o reto e o ânus. Aí, cada parte do intestino é que entra a sua importância. Por exemplo, o intestino delgado, dentro dessa imagem aí que vocês estão vendo, é esse órgão todo enrolado, né? E ele é subdividido em pequenas partes, tá? Só para vocês terem ideia, ele tem uma média de 6 metros de comprimento, né? De tão grande ele é e de quantas partes o alimento passa após ter formado o bolo fecal, né? O bolo alimentar pelo estômago. Né? Existe um canalzinho do estômago, pode deixar aí, Rafa, pode deixar aí. Existe um canalzinho do estômago, né, que libera o quimo, né, que é o bolo alimentar, para o intestino delgado, e é ali que as coisas vão acontecer. A primeira parte do intestino delgado é o duodeno. No duodeno, ele tem uma ligação com o pâncreas e tem uma ligação com o estômago. Como que funciona isso? Todas as vezes que o alimento cai ali, ele vem do estômago muito ácido e ele precisa tornar o mais alcalino possível, né? Por isso que libera-se suco pancreático, por isso que libera o suco gástrico que fica armazenado na vesícula biliar, e cada um tem uma importância. Na primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno, ali, depois que você
quebrou proteína, quebrou carboidrato, porque você precisa transformar essas moléculas em tamanhos menores, né, para facilitar a absorção no intestino. E no intestino entra a outra parte da digestão, né? No duodeno, você precisa do suco gástrico para poder continuar o metabolismo de gordura. Por isso que quando se come muita gordura, não tem um metabolismo legal, o fígado fica sobrecarregado, aí você vai fazer lá um exame hepático, você está com os marcadores hepáticos um pouco alterados, isso tudo tem a ver com a qualidade do alimento que você vem ingerindo. Só que tem uma questão muito grande aí. Não é só o alimento, né? É o que você bebe, é como você tem os finais de semana, como é que você leva o seu cotidiano de vida, de saúde, de atividade física, né? Você come mal, come gordura, fritura, alimentos industrializados, né? Isso tem muito componente que força muita digestão e isso pode prejudicar o intestino, né? Então, dentro do intestino delgado, né, ele é dividido em uma pequena parte do duodeno, jejum e o íleo, que é a parte final dele, né? Dentro do duodeno, você tem a liberação aí de suco gástrico, de suco pancreático, isso vai ajudar na motilidade, que é no movimento intestinal, né? E isso vai continuar o processo de absorção dos alimentos. E também no controle de saciedade, né? Que quanto mais você come em excesso, mais retardado, se os alimentos forem ruins, fica a sua digestão, né? E isso vai comprometer futuramente o seu funcionamento intestinal, né? Porque não vai ter nutriente saudável, você vai viver com refluxo, você sempre se sente aziado ou inchado com o estômago cheio, né? Isso vai comprometer as células do intestino. Por isso que vocês já devem ter ouvido falar que o intestino é o segundo cérebro, né? Porque ele tem um sistema neural próprio, né? Um sistema nervoso próprio. E, além disso, né, a gente vai começar a entrar na questão do que a gente quer falar hoje. E, além disso, por ele ter um sistema neural próprio, né, ali são modulados diversos neurotransmissores, né? Pode passar, Rafa. Então, nessa fase do intestino... Deixa eu dar um recado aqui rapidinho, te interromper, você me perdoa. Só que as pessoas estão me mandando, não perdem esse hábito, mas tudo bem. Estão me mandando o WhatsApp, alguns clientes, algumas pessoas. Quem quiser fazer pergunta para o Rafa, coloca aqui no chat, que no final a gente vai ler as perguntas com dúvidas, tá? Por favor. Mas também eu vou passar, tá, Rafa? Depois a gente vai recebendo. Pode passar. Pode passar, pode passar. Não. No final, a não ser que tenha algo muito no momento, mas até agora são coisas que você nem falou ainda. Manda ver. Tá, pode passar a tela. Então, é isso que eu queria falar para vocês nessa primeira parte do sistema digestório. Foi muito rápido. Isso é uma ciência que, é o que é mais pesquisado hoje, é sobre o funcionamento do intestino dentro da qualidade do alimento, de como você começa o seu sistema digestório, de como você mastiga, de como você engole o alimento, de qual a qualidade desse alimento, se você bebe, se você não bebe, se tem muita gordura, se tem muito carboidrato, se tem muita proteína, que tipo de proteína, que tipo de carboidrato. Isso é muito importante para se entender. Por quê? Né? Se você come muito carboidrato simples, do tipo açúcar, muita frutose, né? Isso vai elevar muita taxa de açúcar no seu sangue, porque é lá no intestino que se absorve essa glicose, né? E essa glicose é que é jogada para as células para fornecer energia. Se você tem um excesso de açúcar no sangue, o intestino não vai conseguir competir, né, para poder metabolizar essa glicose. Se você come muita gordura saturada, né, gordura ruim, né, você não consegue fazer a digestão efetiva dessa gordura, porque você está sobrecarregando o seu intestino de gordura e o seu fígado não consegue, a sua vesícula biliar não consegue armazenar
muito sistema para poder quebrar essa gordura. E isso vai dificultar a digestão da gordura por não ter bile para competir. Isso sobrecarrega também o seu fígado, né? E se tem muita proteína, né, a digestão da proteína é bem mais lenta, né? Por isso que todas as vezes que alguém vai fazer uma dieta para vocês, prioriza proteínas de carnes brancas, né, para facilitar a digestão, porque a carne vermelha ela gera alguns subprodutos que empobrecem esse desenho que eu coloquei para vocês. Isso aí é o epitélio do intestino, a célula do intestino. Imagina ali, o intestino é cilíndrico. Dentro do intestino existe uma vilosidade, tá vendo? Esses sucos, essa vilosidade é um corte de uma parte interna do intestino. Quando nós nos alimentamos mal, a gente compromete essa mucosa. Por quê? É aí na célula do intestino que você tem as células que absorvem os nutrientes, absorvem água, vitaminas, né? É aí dentro do intestino que nós temos células que produzem muco, que facilita o trânsito intestinal, né? É aí no intestino que nós temos células que têm um combate antiviral, antibacteriano, antifúngico. Isso vai favorecer a melhora do sistema imunológico, né? E tem as células enteroendócrinas, que são células responsáveis pela parte endócrina do intestino, né? Que controla o que eu te falei, liberação de suco gástrico pela vesícula biliar, tem uma portinha que liga ali no intestino, do suco pancreático, né? Para poder metabolizar melhor a glicose. Então, tem tudo ligado, né? E para vocês terem uma ideia absurda disso, o intestino ele é interconectado com o cérebro. Por isso que o intestino tem influência direta nas nossas emoções, no bem-estar, né? no humor, na disposição, no metabolismo, na perda de gordura. Então, vocês devem cuidar do intestino. Se vocês não cuidam do intestino, não vai acontecer nada, não vai ter um andar de qualidade. É o ponto principal de tudo para vocês começarem a entender saúde, bem-estar, né, performance, começando pelo intestino. Então, eu quero que vocês entendam aí que dentro dessas células que eu mostrei para vocês nessa figura, Rafa, pode passar. Dentro dessas células aí, é onde nós vamos absorver os alimentos, os nutrientes, as vitaminas, os minerais, os carboidratos, os macros, né, proteínas, as gorduras. Como a vilosidade ela tem que ser íntegra, tem que ser saudável, tem que ser resistente, se vocês não bebem água, como é que o intestino vai absorver água? Ele vai ficar ressecado. Se vocês comem muitos alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, embutidos, né? Esse intestino não tem como absorver nutriente de qualidade, aí ele fica empobrecido, né? E quando essa parede intestinal é agredida por alguma virose, ele descama. Aí vocês vão entender o processo. Se eu me alimento mal, meu intestino ele é pobre, as fezes ficam ressecadas, meu intestino fica preguiçoso e eu não consigo melhorar o meu trânsito intestinal. Pode tomar laxante, que ainda vai prejudicar mais, né? Pode tentar beber só água para melhorar o trânsito intestinal, pode melhorar alguma coisa, mas ele não funciona unicamente por uma via, tem que ser um conjunto de vias, né? E quando você adquire uma virose, né, essa virose ela empobrece essa célula, né? Tem a camada superior aí, ela vai ficando pobre e descama, aí gera o intestino diarreico, né? E alguns outros componentes que geram intestino diarreico, o álcool, né? Por quê? Pela capacidade inflamatória que o nutriente gera na parede intestinal. Aí que as coisas pegam, porque a gente tenta manter um equilíbrio, vida social, vida fitness, né? Só que chega um momento que para você evoluir além do que você deseja, você precisa abdicar de algumas coisas para você continuar evoluindo. E não adianta tomar cápsula, não adianta tomar remédio, não adianta tomar chá,
Não adianta nada se você não faz o básico, que começa pela boca. Então, nós falamos o trato digestório superior, porque ele tem uma influência importantíssima no trato digestório inferior, que começa no duodeno. Então, essa orquestra aí, ela é fundamental porque se eu não cuido da minha parede intestinal, eu não produzo enzimas que ajudam na digestão de alguns alimentos, né? Por exemplo, a lactose, né? Nós perdemos a capacidade da lactose para quebrar a lactase, para quebrar a lactose, que é uma enzima. A data de validade, acho que tem que dar uma olhada. Dalva, desliga o microfone, por favor. Vai lá, Rafa. Obrigado. A sacarase, que quebra a sacarose, para poder facilitar a absorção da glicose. Então, é importantíssimo prestar atenção no que você está comendo para poder manter a mucosa do intestino íntegra, saudável. Isso é fundamental para a melhora da saúde, né? Só para vocês terem uma ideia, dentro do intestino é absorvido em média aí 7 a 8 litros de água por dia, com centenas de gramas de carboidrato, que é o que você consome no dia todo, né? E o carboidrato, mesmo qualquer carboidrato, ele vai ser quebrado para virar glicose. Por isso que é importante a gente comer os carboidratos, né, de qualidade, né, de carga glicêmica mais baixa, os carboidratos complexos, que retardam a velocidade do esvaziamento gástrico. Isso vai facilitar para o processo de saciedade, né? Isso vai facilitar para o processo de digestão, da produção do quimo para formar o quilo, né? O quilo é o produto final da digestão, né? E aí depois se forma o bolo fecal. Então, essa é a sequência. Diversas gramas, de 50 a 100 gramas de aminoácidos, que são os aminoácidos, são as proteínas quebradas em pequenas partículas, né? Então, a gente não absorve proteína, a gente absorve proteína quebrada, que vira pequenos aminoácidos. Por isso que dentro do estômago se libera pepsina, que é um produto para quebra dessas proteínas. Daí a importância de você ter um consumo maior de proteínas de fácil digestão, de alto valor biológico, né? E íons, né? São diversos íons: sódio, potássio, cloreto, cálcio, magnésio, que são fundamentais para a contração muscular, para a saúde cardíaca, que são fundamentais para o sistema imunológico. Daí a importância de você entender qual é o cuidado crucial de se alimentar adequadamente. Pode passar, Rafa. Agora a gente vai chegar numa parte, né? Após todo esse processo absortivo que existiu ali no intestino delgado, eu separei ele em outro pedaço, o intestino grosso, né? O intestino grosso, ele tem o colo ascendente, que é esse da esquerda, o colo transverso, né? O colo descendente, o sigmoide, o reto e o ânus. O que acontece quando você fez todo o processo de absorção lá no intestino, correndo tudo bem, se alimentando bem, sem ter virose, sem ter bactéria, né? Bactéria ruim, porque nós somos povoados por bilhões de bactérias. Por isso a importância da modulação do microbioma intestinal, por isso a importância de se alimentar bem e ter um consumo de fibras solúveis, né? Para você levar hein? Desliguem o microfone, por favor. Cláudio, liga o microfone, por favor. Por isso a importância de vocês se alimentarem bem, para vocês manterem a mucosa do intestino, as células intestinais saudáveis, íntegras, para manter o equilíbrio do microbioma intestinal, que são as bactérias que ali sobrevivem, que facilitam na digestão, que melhoram o sistema imunológico, que ajudam no processo metabólico e ajudam na produção de diversos neurotransmissores, né?
Essa é a função do intestino principal. Regular a absorção de nutrientes, regular a absorção de íons, regular a absorção de água, é a função de controle do microbioma intestinal, a função do metabolismo, a função de eliminação de gordura. Então, ele tem uma importância muito grande dentro do nosso organismo, da nossa saúde, né? Dentro do sistema endócrino, dentro do sistema neural, dentro do sistema, dentro da parte metabólica, né? Do sistema cardíaco, porque se você não se alimenta bem, você come muita gordura saturada, consome muito carboidrato simples e refinado, você vai ter um comprometimento nas veias cardíacas, então é fundamental também para a melhora da saúde cardiovascular. Daí, quando o indivíduo se alimenta mal por um longo período, ele vai fazer o primeiro exame, tem uma glicose alterada, tem uma hemoglobina glicada alterada, tem o colesterol alterado, triglicéridos, LDL. Por isso que o médico cardiologista pede para vocês mudarem os hábitos alimentares e fazerem atividade física, né? Para melhorar a parte digestiva, melhorar a circulação sanguínea, porque ali ele tem um sistema circulatório dentro do intestino e um sistema neural. Como que essas células movimentam, né? E como que nós absorvemos os nutrientes? É ali dentro que nós absorvemos os nutrientes pelas células epiteliais do intestino e caem na corrente sanguínea para desempenhar a função determinada de cada uma, né? Pode passar. Aí, ó, ele tem aproximadamente 1,5 m, né, de comprimento, né? E tem todos aqueles detalhes que eu falei para vocês da divisão do intestino grosso. Pode passar, pode passar. Agora, o porquê que influencia tanto no bem-estar? Às vezes, a mulher está com o intestino constipado, até um homem, intestino constipado, começa a ficar estressado, comprometer a qualidade do sono, né? Começa a ficar mal-humorado, tem influência direta com isso. Não adianta ser medicado para melhorar o humor se você não cuida da base, né? Da causa, da consequência, né? Então, começa por aí. A gente precisa ativar alguns hormônios, né? Já começando pela alimentação, né? E pela atividade física. Toda vez que você treina, você libera endorfina, então você fica com a sensação de bem-estar, de humor elevado. Toda vez que você se alimenta bem, você facilita o trânsito intestinal, mantém as células intestinais saudáveis, mantém as bactérias do intestino vivendo em harmonia, facilitando a absorção dos nutrientes, e ele influencia diretamente no seu cotidiano, né? Existem algumas patologias que atrapalham esse funcionamento, né, das mulheres, como eu falei da outra vez, síndrome do ovário policístico, endometriose. Existem algumas outras patologias que influenciam, são patologias inflamatórias intestinais, né? Síndrome de Crohn, hepatocolite ulcerativa. Isso vai comprometer, precisa de um tratamento sério, né? Mas, para uma pessoa saudável, ela precisa realmente mudar os hábitos. Eu não vou entrar em patologia hoje, vou entrar na pessoa saudável. Por quê? O sistema digestório do intestino, ele possui um sistema nervoso próprio. Ali são modulados mais de 30 neurotransmissores, né? Por quê? Porque ele precisa de ter uma contração própria, ele precisa secretar muco para facilitar o trânsito intestinal, ele precisa ter um fluxo sanguíneo próprio para poder, por exemplo, existe uma veia porta hepática que tudo que passa no intestino passa pelo fígado, né? Se dirige para o fígado, porque existe uma porta venosa nessa região. Por isso que é importante se atentar pelo que você come, para você não ter uma sobrecarga hepática, para não ter uma alteração intestinal, que é a desbiose, e para você não comprometer as células intestinais, empobrecendo elas, para você continuar modulando alguns neurotransmissores. Por exemplo, 90% da serotonina é produzida no intestino, os outros 10% no cérebro. E isso é fundamental para o seu controle de bem-estar e qualidade de vida. Vai otimizar. Rafa, pode repetir, por favor? A serotonina, o quê? Serotonina, que é o hormônio do bem-estar.
A serotonina, que é o hormônio do bem-estar, 90% dela é produzida no intestino, né? Nossa. Por isso que o controle do bem-estar, né, do relaxamento, começa pelo que você come. Se você come alimentos inflamatórios, do tipo carne vermelha, né, açúcar, lácteos, farinhas brancas, né, industrializados, processados, ultraprocessados, embutidos, alimentos até saudáveis, porque existem pessoas que são sensíveis até alimentos saudáveis, por exemplo, feijões, né? Isso tudo fermenta a parede intestinal. Quem vai na feijoada, come a feijoada, sente uma distensão abdominal, né? Porque ali existem antinutrientes que fermentam a parede intestinal, desregulando o microbioma intestinal, que são as bactérias que vivem em harmonia ali dentro, né? E aí você atrapalha a produção de alguns neurotransmissores, por exemplo, acetilcolina, que é importante demais para o sistema nervoso central, que modula tanto a sua aprendizagem como a sua memória, né? Isso é importante você entender que também é auxiliado na produção pelo intestino, a noradrenalina, que é um controle de humor e ansiedade, também é regulado e modulado pelo intestino. Essa é a ciência, essa é a parte da ciência mais estudada hoje em relação à saúde intestinal e controles mentais, né? Então, por isso que eu contei a história toda da boca, né, até o intestino grosso, até o ânus. Por quê? Se você não cuida do que você come, você não Depois é que vai melhorando. você não Alguns, e aí se você não cuida do que você ABC, essas coisas, né? Geral. Assim, né? Não, Pessoal, desliga o microfone, por favor. minha mão não cabe aqui, mano, ó. Joana. Não sei quem é agora. Vai lá, Rafa. Eu vou dar um mute em todo mundo. Vai. Me desconcentra, pessoal, por isso que eu Vai, todo peço. mundo. Então, por isso que eu contei toda essa história do trato digestório, entrando Vai um mexer pouquinho na... a nomenclatura? Peraí. Não, colocar a letra só. Mas então, precisa ver, porque Dá na vontade de reforma, ouvir a conversa, você viu né? se na reforma não alterou nada? Pra ver se Fernanda Feitosa, vou desligar Trabalhista? o microfone, tá? Não é na nomenclatura. A gente não precisa nem mexer no... Gente, é todo mundo. Não, você tem uma categoria para salário, entendeu? Peraí. Sim, mas é o que eu tô falando. Houve Gente, coloca Pessoal, desliga o microfone, por mudança favor. na reforma reforma Deixa eu ver, Rafa. Eu não estou enxergando. trabalhista. Precisa ver se isso aí não entrou. Se não teve nenhum tipo de alteração. O problema é só que... Pessoal, então, voltando aqui na parte, a parte mais legal da história toda, de se falar da trituração, de se falar do trânsito do alimento, de formar o bolo alimentar, né, de formar o quimo, que é onde vai ser absorvido os nutrientes a nível intestinal, né, o quilo, que é o que vai ser transitado até o intestino grosso para formar o bolo fecal para você liberar nas fezes, né? As fezes é o restante dos resíduos, né? Porque ali você já absorve a água, por isso que vira um bolo, uma massa, porque ali você retira o resto da água que você precisa absorver no intestino grosso, né? E a importância do que você come, de você comer alimentos limpos, né? De vegetais folhosos, de você comer fibras solúveis. O que são fibras solúveis, né? Fibras solúveis, elas são resistentes à digestão. E quando elas caem no intestino, elas facilitam o trânsito intestinal e geram subsídio energético para os probióticos, para as bactérias que ali sobrevivem. Isso facilita positivamente na sua saúde e bem-estar, relacionada à produção de alguns neurotransmissores que são produzidos ali, a nível intestinal, né? É por isso que vocês devem se atentar pelo que vocês comem, né? Ter a ingestão de pelo menos de 1 a 2 porções de fruta por dia, né? Ter a ingestão de vegetais folhosos, de cereais, por exemplo, aveia, chia, linhaça, né? Primeiro porque
eles retardam o esvaziamento gástrico, ou seja, seu estômago demora mais para esvaziar, te mantendo saciado por mais tempo, né? Isso é muito positivo para você comer menos e não aumentar a produção de grelina, que é o hormônio da fome, né? Você aumenta muito a grelina, aumenta muito a fome, né? Quando você está saciado, né? Você fica com a leptina regular, que é o hormônio da saciedade. E isso é regulado pelo trato digestório e pelos adipócitos do corpo. Quem tem mais gordura vai ter mais fome porque tem muita grelina. Por isso a importância de diminuir o percentual de gordura, ter uma alimentação regular e comer alimentos com fibra, proteína de alto valor biológico de digestão facilitada, né? Legumes, para você ter uma sensação de saciedade maior, para você melhorar a sua saúde intestinal, melhorar a mucosa do intestino, as células intestinais, facilitar a absorção de nutrientes, de minerais, né? De água, para você ter uma saúde otimizada, né? Aí entra a importância da parte nutricional, da suplementação alimentar. Óbvio, né, que existem pessoas que são sensíveis demais a alguns alimentos, né? Eu falei aqui de alimentos, por exemplo, saudáveis, mas na outra palestra eu citei alimentos saudáveis que são prejudiciais a algumas pessoas que são sensíveis. Tem pessoas que são tão sensíveis a alguns alimentos que alimentos do tipo couve, queijos, os leites, maçã, melancia, feijões em geral, gera uma sensibilidade muito grande que compromete todo o muco intestinal. Aí a pessoa não vai ter uma qualidade de sono regular, não vai ter uma sensação de bem-estar, não vai ter humor e emoção regulares, né? Aí compromete a vida social, compromete a vida, a parte interna, não consegue desempenhar um estudo de qualidade, um trabalho corporativo de qualidade, né? Porque não está se alimentando adequadamente de acordo com a individualidade de cada um. Lembrando que cada um tem uma individualidade de nutriente, de nutrição, de hidratação, de acordo com a demanda dela do dia, né? Você tem um gasto energético diário para você respirar, ter batimento cardíaco, para viver. Mas tem um gastinho a mais aí para você desempenhar suas tarefas dinâmicas do dia, né? E se você inclui exercício físico, melhora ainda mais o seu gasto energético. Só que é o que as pessoas vendem aí. Elas vendem ilusão. Vendem que para você ter um resultado, basta você comer menos. Por exemplo, para emagrecer. Quero aumentar a proteína. Quero aumentar a massa muscular. Come um pouco mais de proteína. Não é bem assim, né? A qualidade do alimento conta muito também, né? Existem pessoas, você pode comer Nutella todos os dias, se você estiver em déficit calórico, você emagrece. Mas não é dessa forma. A Nutella não é um componente saudável para melhorar todas as outras funções que a gente precisa, né? Em relação à saúde, em relação à organização do metabolismo, em relação ao funcionamento intestinal. Então, é desse ponto que eu quero que vocês entendam, né? Se você se alimenta bem, você tem um controle de colesterol, melhora a saúde cardiovascular. Se você se alimenta bem, você não tem uma sobrecarga no seu fígado, né? Então, ele vai conseguir metabolizar melhor gordura. Se você comer gordura de boa qualidade, óleos vegetais, por exemplo, controlado, porque eles são muito calóricos, né? Você vai ter uma saúde hepática melhor. Se você come os carboidratos de boa qualidade, né? Você tem uma saúde pancreática melhor, você não vai ter tanta alteração de hemoglobina glicada, de insulina, de glicose, não vai desenvolver uma diabetes tipo 2, né? Então, essa é a importância da alimentação para a saúde do indivíduo e para o bem-estar. E se você melhora tanto a atividade física, melhora a qualidade do seu alimento, melhora o trânsito intestinal, deixa o seu intestino saudável, eu tenho certeza absoluta que o bem-estar, o humor vai melhorar. Não tem como eles não melhorarem se vocês estiverem fazendo tudo certo. Eles vão melhorar, fato. Vai dormir melhor, vai acordar mais disposto. É uma das coisas que eu mais ouço no consultório, né, e os pacientes. Quem dorme, que os pacientes começam a fazer uma rotina adequada, começam a acordar mais disposto e mais bem-humorado, né? Façam o teste. Se alimenta
de farinha branca, pizza, pão, hambúrguer, bebe Coca-Cola, ingerem um álcool à noite, assim, nota como é que vocês vão acordar no dia seguinte. Agora, faz ao contrário, come um prato de vegetal com legume, uma proteína branca, né? Uma raiz, né? Como carboidrato, vocês vão acordar melhor. É a partir daí que nós melhoramos a nossa saúde e nosso bem-estar. Se nós não cuidarmos do nosso trato digestório, não tem como melhorar, né? Pode passar, Rafa. Essa parte que eu mais fiquei parado aí no que eu trouxe para vocês hoje, porque essa é a importância de tudo do nosso organismo, né? O nosso intestino tem tudo a ver com a saúde mental. Pode passar, né? E o que eu falei para vocês, né, sobre a nutrição, a equalização dos macronutrientes, que é subdividir proteína, carboidrato e lipídio para cada indivíduo, de acordo com a demanda, de acordo com o gasto de energia, de acordo com o hábito. Por isso a importância de entender o histórico clínico, a atualidade clínica, né? Isso vai melhorar o metabolismo, vai melhorar o sistema imunológico, que é ali que você melhora o sistema imunológico. Eu falei para vocês das células na caliciforme, não, das células de Panet, que são antifúngicas, antibacterianas, né, antivirais. Então, elas ajudam na melhora do sistema imunológico junto com as bactérias benéficas que ali devem existir, né? As fibras para facilitarem o trânsito intestinal e também dar subsídio para os probióticos sobreviverem em harmonia, né? E pode passar, Rafa. E a diminuição, né, dos quadros clínicos inflamatórios, né, doenças metabólicas, síndrome metabólica, associação de doenças que nós adquirimos com os hábitos, né? Aumento da pressão arterial, alteração da glicose, circunferência abdominal, isso associado a uma doença, né? Diabetes tipo 2. Então, isso é influenciado pelo que você come. Se você tem hábito ruim, se você está acima com sobrepeso, né? Se você não faz atividade física, cara, bota os pés no chão. Antes de dormir hoje, pensa no que você quer para amanhã. Então, e começa a mudar o hábito, né? Vai melhorar em todos os ambientes, as suas relações. E é isso. Muito obrigado. Pô, Rafa, legal, show. A primeira coisa que eu ouvi agora, quando acabou a sua palestra, estou na frente da Joana, que é a nossa coordenadora de marketing aqui, ela, meu, põe a cabeça no lugar, pensa na manhã, aonde você quer chegar, ela está falando comigo. Tem muita gente, né, cara, que não levanta da cadeira por causa de preguiça e tem gente que tem motivação. Tem gente que até motivação tem. Você se motiva hoje, vai hoje, motiva amanhã, vai amanhã, só que perde a motivação e não perde a continuidade. Cara, fazer tudo quando está motivado, fazer tudo quando o ambiente está favorável é muito fácil. Quero ver fazer quando está um caos. Essa é a diferença, né? O dia que tiver um caos, você tem que levantar e ir lá fazer, porque ninguém vai cuidar de você além de você mesmo. Né? Essa é a grande verdade. As pessoas buscam, é que nem religião, né? Pelo amor, pela dor, né? E eu conheço gente, eu tive uma conversa ontem, uma colaboradora, quando eu soube da tua palestra, que ela tinha começado a fazer exercício, musculação todo dia, bonitinho. Só que a pessoa que entrou junto com ela, por algum motivo, se desenvolveu mais rápido, né? A musculatura, emagreceu, né? O biotipo diferença, genética, etc. E ela ficou desmotivada porque falou, poxa, fulana de tal aí, em 4 meses já perdeu tantos quilos, eu não perdi nada, aí desanima e sai. E ter essa consciência também de genética tem que ter, né, Rafa, para não desmotivar por isso, né? Cara, a genética, ela é fundamental. Na mulher, a gordura fica em forma de pera mesmo, se acumula ali no quadril, nos culotes. Ali existem muitos receptores para acúmulo de gordura, pela produção hormonal, né? Muito estrogênio, muita progesterona, isso é normal. Mas, cara, treino e alimentação modifica a genética, não modifica a genética, mas modula a via que a genética quer ir. Entendeu? Você não vai modificar sua genética, não tem como, mas você pode controlar. Então, se eu tenho uma genética ruim, eu tenho que ter o dobro de atenção.
eu tenho que errar menos, eu não posso ter muita exceção, eu não posso ter o hoje pode, né? Eu tenho que ser extremamente focado, né? Isso é de cada um, né? Eu sou um indivíduo que a minha genética favorece. Então, eu sei que eu posso ter umas regalias, mas e o lastro que eu construí também que ajuda? Porque eu modulei a via que eu queria que a minha parte genética fosse. Então, é o lastro que se cria. Na minha família, todo mundo é magrinho, magrinho, e a minha vida foi ganhando massa muscular, né? Então, hoje, se eu paro de treinar, por exemplo, eu estou há 2 meses e meio sem treinar por causa de uma lesão, o meu corpo tende a perder peso. Se fosse outra pessoa, poderia ganhar muito peso. Só que ainda eu tenho ali uma condição muscular que está ali, porque eu faço isso há mais de 20 anos. Então, tem alguma coisa de lastro que eu criei. Então, por isso que a pessoa que começa, ela não pode se desmotivar. Ela tem que ver em pequenos detalhes a evolução. Por exemplo, acordava sempre cansada, está comendo bem, está se alimentando bem, está bebendo água, está acordando disposta. Isso é uma evolução absurda. Tem gente que nem acordar consegue, né? Durmo mal, acordo várias vezes à noite, não tenho sono reparador. Passei a dormir constantemente. Isso é uma evolução absurda. Qual a média da população que não dorme hoje? Né? É só para vocês terem uma ideia. E também não olhar para o fator balança. Né? Você tem que prestar atenção na densidade corporal muscular. Você pode até ter o mesmo peso, mas você desenvolveu ali 1 quilo, 1,5 kg de massa muscular, seu percentual de gordura ainda continua alto. É tempo, não pode. E não é assim, 6 meses, 4 meses. Todo resultado que vem rápido, ele volta rápido. Então, você tem que levar para a vida. É um hábito, né? Acho que tem que ter educação. Olha só, gente, vamos lá. Até para respeitar o tempo que a gente promete para os gestores, que nós vamos fazer a palestra. Rafa, tem algumas perguntas aqui. Pode mandar. Eu vou ler a do chat e depois vou ler as do WhatsApp, tá? A glutamina realmente é importante na melhora das funções intestinais? Com certeza, né? Com certeza. A glutamina, cara, é uma das principais coisas para quem tem o trânsito intestinal alterado, uma saúde imunológica irregular. Ela não vai melhorar o seu sistema imunológico, como dizem. Ela vai melhorar a vida dos probióticos que ali existem, porque ela leva subsídio de energia para esses probióticos sobreviverem, manter os enterócitos celulares saudáveis, íntegros, né, para que essa célula não empobreça, para que você não comprometa o trânsito intestinal. Por isso que ela auxilia na parte imunológica. Aí tem que tomar em jejum, né, então? Depende da condição clínica. Por exemplo, o indivíduo que não tenha dificuldade para dormir e treina à noite, pode tomar à noite. Mas o indivíduo que tenha dificuldade para dormir, se tomar à noite, ele pode ter muita excitabilidade glutamatérgica, que é uma parte do metabolismo da glutamina que atrapalha um pouquinho o sono. O indivíduo que tem um trânsito intestinal alterado, tomar em jejum para facilitar a absorção. Né? O indivíduo que treina muito, tomar ali após o treino somente. Então, é de cada um. Depende. Tem gente que toma 2 vezes por dia. É mesmo? Caramba. E tá tudo caro, né, rapaz? Agora aumentou proteína, aumentou porque a matéria-prima, que a maioria dos produtos que são envasados no Brasil, a maioria deles, a matéria-prima é de importação. Por isso que aumentou muito, né? Principalmente a creatina, que era uma coisa bem barata, tá 3 vezes mais o valor. Olha só, Camila, pessoas com problemas de ansiedade devem evitar quais alimentos? Alimentos inflamatórios. Todos aqueles alimentos que eu citei pelo menos umas 10 classes dos industrializados. Qualquer coisa que você desembrulhe, desempacote, tem que eliminar. Tem que comer mais comida in natura, natural. Fruta, descascar a fruta e não processar e virar suco. Por exemplo, um suco de laranja leva o quê? 5 laranjas? Olha a quantidade de frutose que você vai consumir em 30 segundos, se você beber o copo de uma vez. Né? Comer a fruta é diferente, né? Porque você está ingerindo fibra ali, né? Para ajuda no trânsito intestinal, né? Para absorção de nutrientes, velocidade de digestão, isso tudo conta. Eliminar, então, os industrializados, processados, os embutidos, né? Todo alimento embutido,
ele é um apanhado de resto e colocado ali, né? Blanquê, peito de peru, mortadela, né? Essas coisas de padaria. Salsicha, farinha branca. Eu recebi um vídeo de uma amostra microscópica da salsicha. Se eu mostrar, ninguém nunca mais vai comer. Ai, Nunca mais vai comer. uma salsichinha dele, sim. Nem... Nugget, tritura tudo, pô. vai falar que nugget faz mal. Tritura a galinha com rato, com cobra, com pena, com dente. Bota na internet aí, nugget. Só tinha até pelo nessa matéria da salsicha. Eu vi, é muito nojento. Não é? Tinha micróbios na matéria da salsicha. Deus me livre, eu joguei tudo fora. É horrível. Se eu fosse vocês, eu não comeria um monte de industrializado, molho de tomate que você compra ali, o molho de tomate. Cara, você sabe que se pegaram tomate podre, tomate bom, se tinha lagartixa, se tinha rato ali, se trituraram tudo, eles não vão separar. É isso. Que nojo. Então, é a comida in natura, né? Evitar as farinhas brancas, os derivados de farinha, bolo, pão, pizza, né? Em excesso. Cara, diversos alimentos, açúcar, não é só a pessoa, vou trocar o açúcar refinado por açúcar mascavo, demerara, orgânico. Cara, é açúcar igual. A diferença é o processamento para chegar até ali, açúcar igual, entendeu? Essas coisas devem ser diminuídas, só que não é só isso, né? É o contexto. Você hidratar bem de acordo com a sua demanda de hidratação, né? Se alimentar de acordo com as suas condições energéticas, ter os alimentos nos horários corretos, né? Não adianta você pegar a frutose e jogar ela toda à noite. Você vai ter um pico de insulina à noite, né? Você vai levar muita glicose do sangue, vai te deixar muito energético, vai comprometer o seu sono, né? Então, são coisas desse tipo que precisam ser atentadas para melhorar o bem-estar, né, do indivíduo. Rafa, eu fiz mais 2 perguntas, pessoal. Aí, o que eu vou pedir, Rafa? Até porque as pessoas podem querer conversar com você. Depois eu quero que você, rapidamente, fale um pouco sobre aquela consultoria que você dá para quem quiser. Bem, para quem não conhece o Rafael, ele é também o nutricionista personal de vários atletas de jiu-jitsu, musculação, modelos, fitness. O cara é uma celebridade. Depois entra no Instagram dele. E ele, de fato, tem como primeiro bem-estar sempre, né? Eu, por exemplo, falei, quando o Rafael ele fez comigo a consulta, ele falou, qual é o objetivo? Eu falei, bem-estar. E, cara, lógico, isso é em primeiro lugar. Se eu quiser fazer uma coisa que eu acho que não vai estar ali bem-estar, eu não sou a pessoa para isso. Né? Primeiro é bem-estar. Mas ele, de fato, ajuda as pessoas a transformarem a cabeça e o corpo, porque vai ver uns antes e depois lá, realmente não é para desmotivar, não, é para motivar aqueles corpos lá que ele coloca. Eu parei de postar, cara. Eu recebi uma intimação do conselho, que não pode postar antes e depois. É mesmo, né? Não pode, é contra o conselho de ética. Tá, mas tem um monte de stories aí, então, que aí ninguém pode negar, das pessoas que são clientes, né, pacientes. Como é que chama, Rafa? Paciente. Paciente do Rafa, que, poxa, tem realmente... Conhecemos alguns, né? O João Matheus virou um monstro. Nossa, o cara tá um monstro, um cavalo. Disciplina, aquele disciplinado. Rafa, olha só, aperta o Instagram para botar aqui no direct. Diz aí. Rodrigues.rafa, com PH. Estou botando no direct, Rafa com PH, né? Isso. Rodrigues.rafa. Rayane, pode perguntar se quiser. A gente está respondendo pergunta aqui. Fica à vontade, perguntem o que quiser. Já perguntamos 3. Se quiser perguntar... Não, eu queria saber se o Rafa não vai fazer pergunta para a gente ganhar aquela consultoria. Rayane, poxa, dessa vez... Cadê, Rayane? Olha só, o que o Rafa faz? Deixa eu te explicar, tá? Até para ajudar, a Val também. O Rafa, ele... não sei se o pessoal está ouvindo, que agora acho que foi meio mute. Ô, Rafa, vamos combinar uma coisa? Porque não dá. Gente, como é que multa todo mundo? Eu não sei, isso faixa branca isso aqui.
Rafa, vamos combinar uma coisa? A gente não combinou. Tá? O Rafa, só para explicar como é que ele faz isso. Gente, põe no mudo aí, pelo amor de Deus. Ó, Rafa, como é que ele faz? Ele bate um papo com você. Você preenche no... Gente... Era Val. O Rafa, ele faz um questionário online com você para ver seus objetivos. Quando você vê seus objetivos, ele monta para você uma dieta, né, e uma série. Essa dieta e série de musculação, é de 10 dias, né, Rafa? É a série que tem que se repetir por 3 a 4 meses, esses 10 dias. 3 meses, mais ou menos. Rafa, quem quiser te consultar para você, pelo menos, dar aquela animada, fazer, digamos, a primeira série de alimentação e de exercício, tu dá um desconto quem estiver assistindo aqui? Tá no mudo. Dá um descontão mesmo? Então, olha só. No Instagram dele, manda direct, ele vai fazer 50% de desconto só nessa primeira. Aí, se o pessoal gostar, te contrata. É um baita... Ó, tá no mudo, Rafinha. Deixa eu tirar aí. Faço. Para quem quiser aqui, manda direct para ele. Ó, Ele falou, é bom. Fala. eu quero saber de você. Não vale a pena? Cara, vale muito a pena. Nós não vamos ajustar daqui a pouco. Vale muito a pena, porque eu vou falar, eu muito tempo relutei em fazer, porque eu não tenho, assim, eu sou comercial, né? E quem é vendedor comercial tem muito almoço, tem muito happy hour, e eu sou um adepto da cervejinha, não vou mentir. E o Rafa, realmente, ele é um cara que coloca você na linha. Mas o que ele... Olha lá, tem gente falando, vale muito. A pessoa falou, uhul, deixa eu contar o meu depoimento. Tá? Eu tô com... Não tem nem um mês, né, Rafa? Tem 3 semanas, mais ou menos. Sendo que a primeira semana eu dei uma patinada. O que eu falei para o Rafa foi o seguinte, Rafa, não adianta me tirar a cerveja. E não adianta me tirar o vinho. E ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, cara, se você ir conseguindo diminuir, já é uma conquista. Se aconteceu de você tomar uma cerveja na hora do almoço, ou no domingo, a próxima refeição você volta ao normal. Não adianta ficar se lamentando, porque isso é muito bom, porque eu me sentia culpado. Às vezes, aí você se sente culpado, o que você faz? Já que eu bebi na hora do almoço mesmo, hoje o dia está perdido. Isso mudou muito na minha cabeça. Eu falei, não. Cheguei com a minha família, abri um vinho, tomei o vinho, acabou o vinho, a próxima refeição volta para o normal. Isso fez com que eu diminuísse a quantidade de álcool, assim. Sei lá, se no fim de semana eu bebia 10 cervejas, eu bebia 4. Já é uma puta conquista para mim. Se durante a semana eu... Evolução é o duplo. Se durante a semana eu saí com um cliente 3 vezes e no almoço ou jantar sempre era vinho, agora, quando tem, em vez de matar a garrafa, eu devo matar essa para brindar. E tá bom, então eu não estou me privando do meu prazer, mas tem como diminuir. Estou dormindo melhor, acordo com vontade de malhar, coisa que nunca aconteceu. E já perdi em 3 semanas 3 quilos. Na alimentação. E a série que o Rafael faz, também tem que ter propaganda, que é uma série, assim, que tu sente resultado no corpo. Cara, eu senti resultado no meu corpo em 3 semanas. Você se vê no espelho, né? Você se vê no espelho que o teu corpo é diferente. Por ser personal, né? Ele consegue fazer o grupamento muscular de uma forma que o resultado apareça mais rápido. É o hábito. Quando você cria o hábito, cara, você não para. Você tem que se dar a chance e forçar, pelo menos ali nos primeiros dias, até no dia, porque nos primeiros dias vai ter dia que você vai falar, pô, não vou. Aí fala, vou assim mesmo. Aí tu vai quebrando essa barreira todos os dias, entendeu? Cara, é bom. A Val tá falando assim, vale muito. Consegui tirar o refri, mas a brejinha ainda não consegui. Mas não é para tirar, né, Rafa? Olha só, Rafa, deixa eu falar uma coisa para você até. Da outra vez, um monte de gente falou, porra, eu vou me consultar com o Rafael, ele manda tirar a cerveja, eu não quero tirar a cerveja. Explica que não é isso, porque as pessoas às vezes ficam, não vou. Eu era um, falava assim, eu não vou, porque o Rafael ele vai querer que eu largue, eu não vou largar. Eu não larguei, gente, eu diminuí. Eu estou feliz com isso, eu estou bem.
Escolhe um dia para tomar uma cervejinha. Pronto. O que não De dá todo fato. dia, né, cara? Todo dia é que complica. Você não é a história que na hora que eu estava falando no meio ali, eu estava falando que você não pode tornar esses pequenos erros habituais, né? Eles devem ser esporádicos. E quando errar, não se lamentar, errou, tá errado, voltar rápido, o mais rápido possível, treinar, né? Se alimentar dentro da rotina, tentar não errar nas próximas, né? Porque aí você vai diminuindo os erros. Sim. Imagina, em 150 refeições, se você errar 10%, você está errando 15%, né? Só que presta atenção, em uma refeição você já pode errar várias coisas ao mesmo tempo. Você chega para comer, pede uma entrada, pede um prato errado, pede uma sobremesa e bebe álcool. Só aí já teve 4 erros. E não precisa se Então, matar. Existe... E é legal que no começo eu me sentia culpado, falava, Rafael, aí, Rafa, ele, cara, já passou. Não se lamenta, agora pensa na próxima. Na próxima eu tinha lá o abacate. Só por uma história, cara. É fácil a dieta dele, porque não tem nada que você não consiga fazer de forma muito simples. Na verdade, queijo, é comida de verdade. Né? Comida de verdade, coisas que eu não comia há muito tempo. Para eu redescobrir o prazer de comer, por exemplo, o abacate, que eu não comia há anos. Kiwi, cara, nossa, coisa docinha, sabe, gostosa. Morango, nossa, coisa que eu só comia rápido em de sobremesa, agora tem horário do morango. Cara, é maravilhoso. Eu gosto muito assim, come arroz, come legume que você gosta, come vários tipos de carne que você gosta. Cara, é fácil, é muito fácil. Então, assim, se você... Deixa essa possibilidade. E a gente tem um direcionamento agora do que tem que comer. É fácil chegar no quilo, chegar no... Eu almocei agora de manhã, que eu pedi, olha, o que tinha meu Deus, sobrecoxa, aí pedi com salada e um pouquinho de arroz. Tu começa a se ligar, pô, eu vou tirar a pele da sobrecoxa, esse arroz está muito, eu vou comer a metade, e azeite é uma colherzinha. Eu tenho certeza que eu já acertei a medida, assim, tanto que a gente vai fazendo. Então, vale muito. Tá aqui o Insta do Rafa, deixa eu ver aqui qual é, vou repetir. Fala de novo aí, Rafa. Rodrigues.rafa. Só que Rafa é com PH. Rafa com o que eu botei aqui tá Rodrigues.rafa. Rafa com PH. Rodrigues.rafa. E vai lá, quem quiser, para esse primeiro, só o primeiro, que é essa série que ele faz de 10 dias e mais a primeira ciclo de alimentação, ele vai dar 50% de desconto para quem mandar o WhatsApp dele, tá? Se você estiver assistindo agora o vídeo e não estiver ao vivo, avisa que, eu estou sabendo pela Grega, ele vai se recordar. Agora, para terminar, tem 2 perguntas aqui, tá? Só para terminar. Gosto interessante. Abacaxi e laranja na refeição ajuda na digestão ou é mito? Cara, depende da refeição, né? Se você... laranja na feijoada. Aí depende da refeição, é isso que eu estou falando. Se você tem uma refeição pobre demais em fibra, né, a feijoada que tem muito fermentável, né, e não deixou de molho 24 horas, a laranja vai mediar um pouquinho ali a parte de fibra, mas não vai fazer milagre não, tá? Qual que é a importância de colocar alimentos ricos em vitamina C após a refeição, para você aumentar a absorção de ferro? Para quem tem deficiência de ferro, a gente coloca alimentos ricos em vitamina C, acerola, limão, laranja, após a refeição de sobremesa. Isso vai modificar ali o perfil de ferro sanguíneo. Só por isso. Tá vendo? Então, gente, chamem o Rafa. Se você quiser ter bem-estar, chama o Rafa. Se você quiser ficar sarado, chama o Rafa. E, Rafa, quer dar um recado final? Obrigado mais uma vez, tá? A gente passou um pouquinho do horário, mas esse assunto é um assunto que chama muita atenção. Como aprendizado hoje, eu fiquei impressionado quando você falou que 90% do que é produzido de serotonina no intestino. Eu não tinha noção disso, assim. E eu que já tive, claro. Você vai notar. Pessoas com muita alteração de humor, sempre depressiva, têm o intestino constipado. Verdade. Eu vou te apresentar para uma amiga minha que tem uns problemas de intestino, para ela ter uma aula contigo e ver o que ela está fazendo de errado.
Eu acho que eu já sei. Tem muito a ver com estresse e com a alimentação também. A alimentação. Estresse, né? Acumula tudo aqui. Em vez de botar para fora, fala muito baixinho. Vou te dar um exemplo. Situação de estresse. O que acontece com o intestino? Uma situação de fuga, de estresse, ele altera. Solta o Então, ele solta, né, na maioria das vezes, porque aumenta a velocidade peristáltica, né, porque ele precisa eliminar aquilo, porque precisa jogar o sangue para o que você vai usar. Por exemplo, você precisa fugir, né? Algumas coisas assim, precisa lutar, né? Isso é muito comum. Qualquer coisa que gere estresse pode alterar o intestino. Ó, legal. Rafa, obrigado, cara. Pô, nota 10, como sempre. Espero poder continuar te chamando aqui para a grega, para os nossos clientes, para os nossos amigos. Eu que agradeço. Vou espalhar essa palestra para todo mundo de novo. Então, avisem, pessoal, o pessoal do RH que está aqui. Quem quiser a palestra, e por um acaso não chegar até você, peça para seu representante aqui na grega. Ligue para a gente. É um conteúdo relevante que a gente tem que levar para o maior número possível de pessoas aí, tá? É sempre um aprendizado, tá, Rafa? Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, gente. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que eu possa trazer sempre um pouquinho mais de conteúdo. Obrigado, Rafa, mais uma vez, tá? Peraí, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A última... não. Foresight CLM. Eu vou mandar para todo mundo. O pessoal já está mandando no WhatsApp também, repetindo. Eu vou mandar para todo mundo. Se por acaso não receber até amanhã, entre em contato e vamos divulgar esse conteúdo do Rafa aí. Um abraço, Rafa. Obrigado, irmão. Um abraço. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Valeu, gente.